Sejam bem-vindos, mentalistas. Hoje separei para nosso deleite relatos reais. Espero que gostem e se divirtam muito. Os nomes, quando aparecem, estão devidamente trocados. Agora peguem seu pacote de jujubas e sua cuia de tererê e vamos juntos pela escuridão. Eu sempre fui sensível a acontecimentos estranhos, desde que eu era criança. Eu sempre acreditei no paranormal, e o que aconteceu no meu apartamento me confirmou isso. A minha nova casa era esplendida, mas eu mal sabia que esse sentimento logo passaria. Primeiro eu comecei a ouvir barulhos. Parecia que tinha alguma coisa arranhando meu armário por dentro, portas abriam e fechavam e passos pelos corredores. Eu sabia que não estava sozinha, mas eu nunca imaginei que eu teria que me preocupar com a minha segurança. Quando tudo começou, eu pensei que não era nada demais. Então as coisas começaram a acontecer mais regularmente e foram ficando cada vez mais peculiares. Uma vez meu namorado foi para casa e foi assistir TV, enquanto eu estava na cozinha. Ele falou que enquanto estava deitado vendo TV parecia que tinha mais alguém na sala com ele. Um ar frio se concentrava em volta dele. Então, do nada, uma mão deu um soco na cara dele. Ele levantou na hora e olhou em volta, mas não tinha ninguém lá, só ele. Uma semana depois, eu voltei para o apartamento depois do trabalho e ele estava completamente revirado. Mas nada tinha sido roubado. Eu fiquei completamente confusa. A polícia veio e investigaram a minha casa, mas não acharam nada. Não tinha sinal nenhum de entrada forçada e só eu tinha a chave do apartamento. Eu cheguei a uma conclusão: eu estava sendo assombrada por um espírito que não estava muito feliz. Outro mês se passou sem que nada estranho acontecesse. Eu achei que as coisas tinham se acalmado, mas então ele me atacou. Eu estava andando pelo meu apartamento quando eu senti um vento gelado passar por mim e uma mão segurar o meu ombro e me empurrar com tudo para trás. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Felizmente eu não me machuquei muito, a minha cabeça passou a alguns centímetros da mesinha que tinha no meio da sala. A esse ponto eu já comecei a me preocupar comigo. Eu já não me sentia seguro em casa. Então as vozes apareceram. Eu vou acabar com você, eu quero cortar você. Eu tentei muitas coisas, caminhadas, música, yoga e outras atividades, mas nada conseguia me distrair. Eu não consegui me livrar daquelas vozes. A essa altura muitas pessoas já tinham me aconselhado a sair do apartamento. No entanto, eu estava curiosa demais. Eu já tinha ido longe demais. Eu ficava a noite inteira acordada, prestando atenção em cada movimento que eu via no escuro, cada som que eu ouvia pela casa. Eu estava obcecada. E não havia nada que eu pudesse fazer. Sempre que eu ia para o depósito na garagem pegar ou guardar alguma coisa, as vozes apareciam e ficavam cada vez mais nítidas. Eu segui elas até um quartinho no fundo da garagem. Eu abri a porta e as vozes pararam de repente. Eu acendi a luz e ela piscou algumas vezes e então apagou de vez. O quarto estava completamente escuro. Eu abri mais a porta para a luz da garagem iluminar lá dentro e entrei. Não havia nada de incomum com o lugar. Só algumas vassouras velhas, alguns rodos, algumas caixas. Quando eu estava saindo eu vi uma sombra, que na hora eu vi que não era minha. Eu saí correndo e voltei para o meu apartamento, e notei que tinha algo a mais nessa história toda que eu não sabia. Eu comecei a falar com os outros moradores do prédio sobre o assunto, sobre o que acontece dentro dele, mas sem ser muito direta. Um ou outro arriscou falar alguma coisa, que também já tinha notado algo de estranho, até que um dia finalmente um dos moradores mais antigos do prédio me falou algo. Ele me falou que há um bom tempo atrás tinha acontecido um assassinato seguido de suicídio lá naquele quartinho na garagem. Depois disso tudo se encaixou, e na minha cabeça se formou uma tragédia esquecida. As vozes que eu ouvia eram a do assassino perseguindo a vítima dele. Pelo que esse senhor me falou,
As duas pessoas que morreram eram um casal. O homem acabou descobrindo que a mulher dele estava traindo ele e pretendia largar ele, e fugir com o amante. Só que ela estava para pagar um preço muito caro por isso. No desespero o homem acabou matando ela, e depois ele entrou em pânico e acabou se matando também. Até os dias de hoje o assassino deve estar vagando pelo seu mundo solitário e frio, lembrando das suas últimas palavras escritas em um pedaço de papel que foi encontrado mais tarde na parede do depósito: se eu não posso ter ela, então ninguém mais pode. Eu sei que todo mundo começa falando que a história deles é verdadeira. Eu não sei se é verdade, mas de fato a minha é. Eu ainda estou no colegial e se isso torna a minha história menos verdadeira, que seja. Há alguns anos atrás a minha irmã, a minha mãe e eu nos mudamos para uma linda casa de 2 andares que a minha mãe tinha comprado. Uma amiga nossa já tinha morado lá por um tempo, há algum tempo atrás, então nos sentíamos realmente em casa. Alguns dias depois, antes de conseguirmos desempacotar tudo, foi o meu aniversário de 13 anos. Nós decidimos que chamar as minhas amigas para dormir em casa ia ser uma boa, já que não tínhamos colocado nada em nenhum dos quartos, deixando o espaço perfeito para colocar os sacos de dormir. O dia chegou e logo eu e as minhas amigas todas estávamos nos divertindo como nunca, contando histórias de fantasmas, para ver o quanto conseguíamos assustar umas outras. Já estava bem escuro e a sala tinha uma grande janela que mostrava a rua. No meio de mais uma história de fantasma, uma das minhas amigas começou a gritar. Depois de acalmar ela, nós conseguimos descobrir o que era que tinha assustado ela. Ela falou que viu uma máscara flutuando do lado de fora da janela, mas que a máscara parecia ter olhos humanos e estavam olhando para ela. Ninguém deu muita atenção, já que estávamos contando histórias de fantasmas. A noite continuou quando, mais tarde, ouvimos um barulho infernal na cozinha de coisa caindo. Parecia que alguém tinha pegado todos os nossos pratos e copos do armário e jogado tudo no chão ao mesmo tempo. É claro que gritamos histericamente, enquanto a minha mãe corria para a cozinha para ver o que era. Não tinha nada no chão da cozinha, absolutamente nada. Ela nos falou que provavelmente era só o refrigerador e voltou para o quarto dela no andar de cima. A essa hora eu e as minhas amigas já estávamos bem assustadas. Depois de um tempo nos acalmamos e continuamos com o nosso papo de garota. Eu comecei a ficar bem cansada e por acaso estava olhando as bexigas na sala, balançando para frente e para trás. Um movimento entrou no meu campo de visão e eu vi alguma coisa voando na direção de uma das bexigas. A bexiga balançou como se tivesse levado um tapa e depois estourou. Eu corri na direção dela esperando encontrar algum dardo ou coisa parecida que tenha sido jogada contra a bexiga, mas não achei nada. Não demos muita importância para aquilo e simplesmente deixamos de lado. Pouco tempo depois ouvimos um grito aterrorizador vindo do quarto da minha irmã. A minha mãe saiu correndo para o quarto dela e encontrou ela do lado da porta, falando que o demônio estava na cama dela, sorrindo com cara de malvado para ela. A minha mãe nos falou que ela só estava vendo coisas e que provavelmente tinha sido um sonho, mas no fundo do meu coração eu sabia que ela realmente tinha visto algo, que tinha alguma coisa naquela casa. E isso era só o começo, a casa tinha muito mais surpresas guardadas para nós. Alguns dias depois eu comecei a perceber que a casa tinha algo de estranho mesmo. Coisas sumiam e geralmente encontrávamos elas no quintal. Ouvíamos passos no corredor a noite inteira. Cortinas eram puxadas e se soltavam, e o meu rádio que tinha um sensor de movimento sempre ligava sem motivo aparente nenhum. Então a minha irmã e eu começamos a ver coisas. Uma noite eu estava para dormir quando eu notei uma mulher sentada na beirada da minha cama. Ela estava com uma camisola antiga e tinha longos cabelos negros cacheados. Ela era absolutamente maravilhosa, o único problema é que ela não era humana. Ela tinha um tom de pele meio azulado e soltava um leve brilho.
Eu fiquei realmente assustada, então eu fiz o que qualquer garota da minha idade faria. Eu coloquei a cabeça embaixo da coberta e dormi. Alguns dias mais tarde, eu estava descendo a escada e para minha completa surpresa eu vi um garoto parado na sala. Ele era bem parecido com a mulher que sentou na minha cama, com o mesmo tom de pele e o brilho fraco, só que ele estava de tênis, meias que subiam até o joelho, uma bermuda, uma blusa de mangas compridas, um balde com alguns livros dentro e usava óculos. Ele parece ter me visto e saiu correndo pela porta da frente, mas ela estava fechada. Ele simplesmente a atravessou. A minha irmã também me falou que viu de novo o homem que ela achou que fosse um demônio, e ela falou que via ele frequentemente. Finalmente nos mudamos de lá e alugamos a casa para outras pessoas. Uma das pessoas que se mudou para lá tinha uma filha da minha idade, que acabou virando minha amiga e geralmente ela me falava das coisas que ainda aconteciam lá. Agora minha mãe está pensando em se mudar de volta para lá, e eu estou morta de medo. Eu realmente não quero voltar para aquela casa.